Olá, mulheres queridas, como é que vocês estão? Estamos juntas aqui em mais um Devocional Together. Coisa bem boa poder estar junto de você estudando alguns versículos de Provérbios que nos ensinam tanto a transformar o nosso comportamento, né? Para nós não sermos mais sabor crente, mas sermos verdadeiramente crentes, mulheres que professam o Senhor, que realmente refletem Jesus Cristo, né? Que exalam o seu bom perfume. Essa semana, então, eu queria estudar com vocês Provérbios 14:1, onde diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. A gente pode dizer que a gente está careca de ouvir esse versículo? Podemos dizer sim, que todas nós provavelmente já escutamos demais esse versículo. Mas será que realmente todas nós entendemos ele? Será que nós realmente entendemos a profundidade desse ensino para as nossas vidas? Muitas das nossas atitudes podem revelar essa mulher insensata, ou como em outras traduções, né, a tola. E essas ações podem então destruir o nosso lar. Como que eu vou fazer para entender e não destruir o meu lar, então? Primeiro, nós vamos começar pedindo a Deus para que nós venhamos a ter sabedoria. E Tiago 1,5 diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos a dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Aqui está falando que Deus dá para todo mundo que pede sabedoria. Ele não coloca empecilhos para que isso aconteça. Então, se tá te faltando sabedoria em algumas ações dentro da sua casa, se tá faltando sabedoria na construção desse lar, que a sua oração, lembra que eu falei primeiro orar pela gente? Que a sua oração seja ao Senhor pedindo sabedoria. Para você saber como agir, para você saber como você precisa corresponder dentro da sua casa. A sabedoria de Deus vai fazer com que as nossas atitudes construam uma vida baseada na vontade de Deus e não na nossa. E assim a chance disso dar certo dentro da nossa casa é muito maior, a edificação é muito maior do que qualquer outra coisa que possa vir e querer construir a nossa casa, a nossa vida na areia. A palavra traz uma edificação certa e uma edificação que não vai ser destruída. Então, essa casa não vai se abalar. Por isso, precisamos deixar que a sabedoria mude algumas coisas em nós. Então, a sabedoria que nós vamos orar para o Senhor pedindo vai vir e ela vai acabar com um ímpeto. Você sabia que o nosso ímpeto tem poder de destruir a nossa casa? Porque em vez de você esperar para falar, em vez de você esperar para agir, você fala e pensa, causando a terceira guerra mundial dentro da sua casa, abalando as estruturas, sabe? Deixando as coisas bem perigosas, principalmente dentro do nosso relacionamento. Você profere palavras que machucam, que marcam. Então a sabedoria vai destruir o ímpeto, porque nós vamos aprender a esperar em Deus até para falar. A sabedoria, ela vai acabar muitas vezes com a dependência emocional que você tem do seu marido. O seu marido não consegue suprir a necessidade que você tem de uma presença. Então, você coloca a sua expectativa de estar com alguém, você coloca a sua expectativa de construir uma amizade com o seu marido, não que você não possa ter, não é isso, mas você não tem amigas, você não tem relacionamento, você não conhece pessoas, você não se esforça para isso e você coloca o seu marido num lugar onde só Deus pode suprir. Então, você tem uma dependência emocional no seu marido. Só que o coitado, ele não vai conseguir suprir isso. Então, você vive frustrada, sabe? Você acaba fazendo com que a sua casa seja um lugar sempre triste, você tá sempre abalada, sempre cabisbaixa, porque o seu marido chega do trabalho, ele não quer fazer nada com você porque ele tá cansado, porque você colocou todas as suas expectativas nesse homem. Você não consegue fazer mais nada a não ser com ele.
A sabedoria vai tirar esse homem desse lugar e vai te colocar Deus nesse lugar, e você vai ser suprida em todas as suas coisas, inclusive nas emocionais, com a presença de Deus. E diante disso, ele vai trazer direção, ele vai trazer posicionamento para você, ele vai trazer estratégias, ele vai trazer coragem para você se relacionar com pessoas, você ter amigas, você ter pelo menos uma pessoa que você possa ligar e dizer: vamos tomar um café? Vamos conversar papo furado? E como faz falta isso, como é importante para nós mulheres isso, né? Dar uma risada, conversar sobre roupa, com coisas que não, né, não fogem um pouco de moda, conversar sobre moda, né? Conversar sobre outras coisas que fogem do nosso cotidiano. E uma horinha longe de casa, uma horinha com uma pessoa diferente, traz algo tão precioso para o nosso coração, e o coitado do teu marido vai sair desse lugar que você colocou ele. Então a sabedoria também vai acabar com as guerras, com a falta de paz da sua casa. Porque você entendeu que as suas atitudes não serão mais de guerra. Lembra no devocional da semana passada? Uma aliada que caminha igual, que joga igual, né? Você não está mais sempre preparada para a guerra, armada para a guerra, mas sim constantemente entregando trégua, e você promove a paz dentro da sua casa. A sabedoria te fez aprender a trazer paz para sua casa. Você sabia que por causa dessa falta de sabedoria, né, muitas vezes nós queremos sempre reivindicar os nossos direitos, né, em vez de nós nos diminuirmos em Cristo e esperar nele. Eu tô falando aqui de relacionamento saudável, tá? Nada de homens abusivos, agressivos, não tô falando disso, isso é outra coisa. Eu tô falando aqui de relacionamentos saudáveis que estão construindo juntos, cada um com seus erros, mas, né, se colocando à disposição de Deus para serem transformados. Então você sabia que essas mulheres que não promovem a paz, essas mulheres que não se esforçam para edificar a paz através da sabedoria dentro do seu lar, estão promovendo que seus maridos saiam de casa? Talvez o seu marido não beba num bar, não tenha coisas ilícitas na sua vida, mas ele não tem vontade de voltar para casa, porque a casa dele não é um reduto de paz, é um reduto de guerra constantemente, porque falta sabedoria na vida dessa mulher. Então, fecha lá com o primeiro versículo, né? Porque a sábia constrói e a tola destrói. A insensata destrói. Diante dessas verdades, diante de tudo isso que nós estamos falando aqui, diante de tudo isso que foi colocado aqui, eu quero te incentivar, minha amiga, a você pedir sabedoria para o Senhor, para que a sua casa seja fundamentada nessa sabedoria e ela não seja destruída. E que você possa colher, né, frutos dessa transformação que você pediu para o Senhor aqui, e Ele lhe trouxe, e você aceitou, e você começou a colocar em prática, e a sua casa começou a colher frutos disso. A sua vida, o seu relacionamento com o seu marido começou a colher frutos disso. Amém? Que essa palavra te abençoe e você possa estar com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus, e até semana que vem. Tchau, tchau.